Então, uma vez que nós definimos a velocidade, acho que ficou claro que a velocidade ela está relacionada ao quantos metros a gente percorre um certo tempo, vamos agora trabalhar de fato com o espaço percorrido. Vamos definir aqui uma equação muito que aparece aí com frequência, tá? Em física, logo no comecinho da física, logo no comecinho da mecânica ali. Então, o que vai ser o espaço percorrido? Então, só para lembrar, né, nós temos um objeto, uma posição inicial x0, que ele está se movendo sobre o eixo horizontal x. Lembrando de novo, pode ser qualquer letra, x, y, z, t, a letra que você quiser. Então ele foi de x0 até a posição x. Como eu tenho um cronômetro, em x0 eu marcava um tempo inicial, e em x eu marco um outro tempo, t qualquer. E a gente viu então que a velocidade, aqui a gente vai trabalhar com a velocidade média, tá? Tem em mente que é a velocidade média, mas caso dê zero a gente pode, né, sempre calcular a rapidez ali. Mas no geral vai ficar subentendido o que a gente está querendo fazer. Tá bom? Não precisa se preocupar muito assim, tem que calcular a velocidade média e a velocidade escalar. Vamos usar aqui a fórmula da velocidade média em si, tá bom? Até porque a gente vai ver que para esse comecinho, a velocidade ela vai ser sempre a mesma, a velocidade não vai variar. Depois a gente vai ver o caso onde a velocidade varia, tá bom? Mas agora pouco importa se vai ser velocidade média, velocidade escalar, a gente vai trabalhar de uma maneira geral com a velocidade média, tá? Então o que é a velocidade média? Velocidade média é meu ΔX dividido por ΔT. Mas, como a gente aprendeu, o que é ΔX? É a posição final, x final, menos a posição inicial, x inicial, dividido pelo tempo final, menos tempo inicial. Como eu falei, se não for definido, se você pegar um problema e esse problema não falar nada, considere que o tempo inicial seja sempre zero. E se você for fazer um experimento, por facilidade, sempre zere seu cronômetro, ou seja, sempre coloque que o T0 é igual a zero. Se nós fizermos isso, nós vamos chegar que a velocidade é x menos x0 dividido por t menos zero, porque o tempo inicial é zero. Ora, mais t menos zero é simplesmente t, já que eu não estou tirando nada do t, ele continua sendo t, certo? Então nós chegamos nessa expressão, velocidade é igual a x menos x0 dividido por t. Multiplicando os dois lados por t, os dois lados da minha equação por t, eu vou ter velocidade vezes o tempo é igual a x menos x0. Se você não entendeu, né, na escola aqui a gente fala, passa o t dividindo para lá multiplicando, então vai ficar v vezes t, tá bom? É isso que eu fiz, né? Mas o modo correto é dizer que eu estou multiplicando os dois lados por t, porque se eu multiplicar aqui por t e aqui por t, o t do lado direito vai cortar com o t aqui de baixo, tá? Então ficou Vt igual a x menos x0. Como isso aqui é uma igualdade, eu posso escrever assim, x menos x0 é igual a Vt. Tá? Tanto faz. O que eu vou fazer? Eu vou isolar minha posição inicial. Porque no geral, a gente conhece a posição inicial. A posição inicial é da onde eu estou partindo. Então, eu posso ver quanto que vale a posição inicial. E no geral, eu quero calcular a minha posição final, né? Em que posição eu vou me encontrar com uma certa velocidade, passar um certo tempo. Então, passando, né, x0 para lá, em outras palavras, eu vou somar x0 dos dois lados, vai ficar que a posição final é igual à minha posição inicial, mais a velocidade multiplicada pelo meu tempo. Então, eu chego nessa equação, x igual a x0 mais Vt. Essa equação, ela tem um nome, a gente chama ela de equação horária. Horária porque ela carrega a componente temporal. Equação horária da posição, porque esse x é a minha posição. No movimento uniforme. Movimento uniforme. Movimento uniforme, vamos chamar simplesmente de MU, tá? Então, MU é movimento uniforme. O que significa o movimento uniforme? Pessoal, essa frase aqui, né, movimento uniforme, ela significa que a minha velocidade, o meu V, ele é sempre constante, ou seja, a minha velocidade não está mudando. Se minha velocidade é 2 metros por segundo, ela vai ser 2 metros por segundo sempre. Então, no movimento uniforme, a velocidade não varia.
Baseado no que eu falei na última aula, tá? A gente costuma ver essa fórmula desse jeito. S igual a S0 mais VT, tá? Se você está trabalhando com S ao invés de X, que é a mesma coisa, você pode escrever S igual a S0 mais VT. De novo, tá? Oh, faltou o zero aqui, né? X0. De novo, como eu estou descrevendo o movimento no eixo horizontal, então eu estou chamando de X, tá bom? X igual a X0 mais VT. Então, por exemplo, um exemplo aqui. Vou fazer de outra cor, na verdade, o exemplo. Vou pegar um verde. Então, vamos supor que meu objeto está na posição inicial, 2 metros. E ele tem uma velocidade constante, porque o movimento é uniforme, de 3 metros por segundo. Ou seja, a cada segundo o objeto percorre 3 metros. Eu quero saber qual que vai ser a posição dele quando passar 10 segundos. Ou seja, depois de 2 segundos, sabendo que o objeto partiu da posição 2 metros. Depois de 10 segundos, qual que vai ser a nova posição dele? Ora, nós sabemos que a posição final é a posição inicial mais a velocidade multiplicado pelo tempo. Então, a posição final vai ser a posição inicial, 2, mais a posição, a velocidade dele, que é 3, VT, né? Ou seja, a velocidade vezes o tempo. Então, o tempo aqui é 10. Então, a posição final dele, lembrando que a gente sempre faz a multiplicação primeiro. Então, 3 vezes 10, 30. 2 mais 30, ou 30 mais 2, 32. Como estamos falando de posição, a unidade de medida, né, é metro. Lembra, posição é comprimento. Então, comprimento, estamos usando a unidade de medida metro. Certo? Então, esse é um exemplo. Como a gente calcula isso. Vamos ver um segundo exemplo. No segundo exemplo, eu tenho a posição do meu objeto inicial. Vamos colocar aqui que é 200 centímetros. A velocidade dele, vou colocar aqui agora, menos 3 metros por segundo. Eu quero a posição final dele. Passaram também 10 segundos, por que não? Qual que é a diferença desse exercício? O que mudou nesse exercício? Mudaram duas coisas, né? Ou melhor, no geral mudou uma coisa só. A posição inicial está em 200 centímetros. Mas, lembre-se, né, que 1 metro, ele é a mesma coisa que 100 centímetros. Consequentemente, 200 centímetros é a mesma coisa que 2 metros. Faz diferença usar 200 centímetros e 2 metros? Sim, faz diferença. Eu tenho que escolher, ou eu trabalho com centímetros, ou eu trabalho com metros. Como eu vou saber com que eu vou trabalhar? Olha a unidade de medida de velocidade. Ela é menos 3, o sinal a gente já vai ver o que significa, mas é menos 3 metros por segundo. Então, se a velocidade está na unidade de metros por segundo, a minha posição tem que estar na unidade de metro. Se minha velocidade estivesse em centímetros por segundo, aí tudo bem, eu poderia continuar mantendo os 200 centímetros, tá? Mas, se as grandezas têm que conversar entre si. Então, se minha grandeza de velocidade tem metro, a minha grandeza de posição tem que ser em metro. Da mesma maneira, vamos supor que aqui no lugar de 10 segundos eu coloque 10 minutos. Eu poderia trabalhar com o tempo em 10 minutos? Não, por quê? Olha a minha velocidade. Ela é metro por segundo. Ou seja, para esse caso, a velocidade está sendo definida em termos de segundo. Então, meu tempo tem que estar transformado em segundo. Não poderia ser 10 minutos, né? Teria que ser o quê? Cada minuto é 60 segundos, ou seja, 60 vezes 10, 600 segundos. Tá? Então, eu não posso trabalhar com grandezas diferentes. Se a velocidade está em metro por segundo, meu espaço tem que estar em metro e meu tempo tem que estar em segundo. Tá bom? Mas vamos lá, então vamos calcular esse caso. Então, eu vou usar a mesma fórmula, x igual a x0 mais vt. Posição final é o que eu quero. Posição inicial, 2 metros, não 200. Mais, quanto que é a velocidade? Repara que a velocidade agora é menos 3. Como eu tenho um sinal de negativo, eu vou abrir um parênteses aqui, ó, menos 3. Vezes o tempo, que é 10. Vai ficar, minha posição é igual a 2,
Aqui tem uma jogadinha, ó, menos 3 vezes 10. Se eu multiplico um número positivo por um número negativo, dá um número negativo. Então vai ficar mais, menos 3 vezes 10, 30. Então menos 30. Agora tem uma outra jogada de sinal, mais com menos. Basicamente estou multiplicando esses sinais. Multiplicação de mais com menos dá menos. Então vai ficar 2 menos 30. 2 menos 30. Como eu estou tirando 2, ou melhor, desculpa, eu estou tirando 30 de 2, vai ficar menos 28. Menos 28 metros. Ou seja, qual que é a posição final do meu objeto? Menos 28 metros. Como assim, né? Menos 28 metros? O que significa isso? Ora, vamos pegar lá uma régua, né? Ou vamos pegar, não apenas uma régua, vamos pegar o eixo dos números reais, né? Onde aqui é 0. Então eu comecei aonde? Eu comecei na posição 2. Então eu comecei aqui em 2 metros. O que significa esse resultado? Significa que ao invés de eu ir aqui para a direita, eu fui para a esquerda. Então, quando eu caminho aqui na reta real para a esquerda, eu vou para os números negativos. Então depois de 10 segundos, eu vim parar mais ou menos aqui, ó, na posição menos 28. Tá? Fisicamente, isso só quer dizer que é como se eu tivesse dado ré, como se eu estivesse andando de ré. Eu estou retrocedendo, eu estou indo para trás e não para frente. Tá? Então, quando isso acontece, quando a gente chega em um resultado de espaço negativo, a gente diz que, nesse caso, o movimento ele é dito ser retrógrado, tá? Movimento é retrógrado. Ou seja, eu estou regredindo, estou retrocedendo. Se eu calculo o espaço e ele tem um valor positivo ali, basicamente eu falo que o movimento é progressivo. Movimento progressivo. Tá? Mas vamos tomar cuidado aqui, porque no geral, eu posso fazer um cálculo e mesmo assim ele dá um valor positivo, mas necessariamente não ser um movimento progressivo. O resultado pode ser maior que 0, mas necessariamente ele vai ser progressivo. Quando que o movimento vai ser progressivo, quando vai ser retrógrado? É simples. Se minha velocidade for positiva, ou seja, se minha velocidade for maior que 0, o meu movimento ele é sempre progressivo. Agora, se minha velocidade for negativa, se ela for menor que 0, então meu movimento vai ser retrógrado. Tá? Então, o movimento retrógrado quer dizer que eu estou indo para trás, estou dando ré. Tá? Isso acontece quando a minha velocidade ela é negativa. Aqui nós vimos que a velocidade ela é negativa, então o movimento é classificado como movimento retrógrado. Aqui minha velocidade é positiva, não tem sinal nenhum, então ela é positiva, meu movimento ele é progressivo. Nos vemos na próxima.